Agora vamos falar um pouco sobre os usos do gerúndio, né? A gente viu algumas regras que se aplicam para o infinitivo, agora quando usar o gerúndio? Para começar, lembram-se que o gerúndio é usado naqueles tempos verbais progressive, né? Quando a gente está falando de alguma situação que ainda está em andamento, né? Vamos lembrar que gerúndio é o verbo terminado com ing, né? Andando, fazendo, né? Sempre com ing no final. Aqui o que a gente vai falar não tem nada a ver com aquela parte de verbos, tá? A gente não vai falar de ações que estão em andamento, tá? Aqui são, né, partes da sentença, partes dos enunciados que exigem o gerúndio, mas não tem nada a ver com ações estarem em andamento, tá? Então são dois usos diferentes do gerúndio. O gerúndio pode ser usado no tempo verbal para significar ações que ainda estão ocorrendo, mas também pode ser usado nessas situações que a gente vai falar agora, ok? A primeira situação é se o gerúndio funciona como um substantivo, funciona como um nome. Por exemplo, sujeito de uma oração. Se eu digo, playing tennis is fun, né? Jogar tênis é divertido. O que é divertido? Jogar tênis. Então, nesse caso, jogar tênis funciona como o sujeito, funciona como um nome, um substantivo, como se fosse, né, tipo, sei lá, tênis é divertido. Né, tênis como substantivo. Então, quando ele aparece exercendo essas funções de sujeito, às vezes de objeto, né, funcionando como substantivo, o verbo, a gente usa o gerúndio. É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, to play tennis is fun. Mas jogar tênis, assim, no infinitivo, é uma forma muito rara de se dizer to play tennis. É melhor falar playing tennis, porque dá essa ideia de uma atividade e não de uma ação. Posso também parafrasear por It's fun to play tennis, né? É divertido jogar tênis, ok? Né? Mas se o sujeito da minha frase é aquela atividade, eu uso o gerúndio, tá? Playing tennis is fun. Reading is good for memory, né? Ler é bom para memória, vamos dizer. O que é bom para memória? Reading, né? No gerúndio, certo? O segundo uso de gerúndio é quando eu tenho expressões formadas com o verbo go e um outro verbo. Por exemplo, did you go shopping? Go shopping é uma expressão para fazer compras. Você foi fazer compras? Did you go shopping? Né? Então eu tenho várias, por exemplo, go shopping, go fishing, ir pescar, go cycling. Geralmente são esportes, né? Por exemplo, cycling é, né, andar de bicicleta, ciclismo. Go, rollerblading, andar de patins. Envolve, né, atividades esportivas, né, e tem uma sequência, né, de expressões formadas do go mais gerúndio, certo? Né, então, se vocês virem aí, o que esse ing está fazendo aí, se não está falando de uma ação em andamento? Está ali porque é combinado uma expressão, go mais gerúndio, certo? Outro uso do gerúndio, e esse é batata, sempre aparece, que é após preposição. Sempre que aparecer uma preposição e a próxima palavra for um verbo, esse verbo vai aparecer no gerúndio, vai aparecer com ing. Por exemplo, we thought about going to the beach. Nós pensamos em ir para a praia. Quando a gente fala em português, a gente fala ir, tá no infinitivo, né? Nós pensamos em ir para a praia. Mas em inglês, about, preposição, o próximo verbo sempre no gerúndio. Outro exemplo, we are capable of doing better work. Nós somos capazes de fazer, né, um trabalho melhor. Percebam? Por isso que gera confusão, né? Porque pra gente tá tudo no infinitivo, né? Fazer um trabalho melhor, ir pra praia, né? Por isso que a gente está destacando essa diferença, né? Posso usar o infinitivo se for motivo, se for depois de expected, por exemplo, aquele verbo que a gente viu. Se for depois de preposição, não posso usar o infinitivo, tenho que usar o gerúndio, ok? E como lá tem alguns verbos que pediam infinitivo, também tem alguns verbos que pedem o gerúndio. Um deles é o enjoy. Se eu falo, I enjoy watching sports, né? Eu curto, eu gosto de assistir esportes, né? Depois de enjoy, eu tenho que usar um verbo no gerúndio. Não posso usar, né? I enjoy to watch. Errado, ok? Outro verbo é consider, considerar. Joe is considering buying a new car. Né? O Joe está considerando, aí o ing aparece porque
Ele está considerando, é uma ação em andamento, mas ele está considerando o quê? Buying a new car. Por que buying aparece com ing? Porque vem depois de consider. Consider pede um verbo no ing. Ok? Ah, mas vai ficar um verbo depois do outro, os dois com ing? Vai, porque eles têm funções diferentes, tá? Prestem bem atenção nisso. Então, primeiro ing tem a ver com o tempo verbal da frase, de ação em andamento. O segundo é simplesmente uma regra, porque o by vem depois de consider e consider precisa de um verbo no gerúndio, certo? Ok. Então, depois de certos verbos, a gente viu tanto para o infinitivo, tanto para o gerúndio. Mas tem algumas, tem uma listinha ali de verbo no final, de verbos que aceitam as duas formas. Tanto os verbos no infinitivo, quanto os verbos no gerúndio. E você fala, aí fica mais fácil, né? Posso usar qualquer um. Às vezes se você usa no infinitivo ou no gerúndio, o significado é o mesmo. Mas tem alguns verbos que mudam o significado se você usar o infinitivo ou o gerúndio, tá? Eu trouxe para vocês primeiro aí os que mantêm o significado. Não tem problema usar um ou outro, que é a mesma coisa. Por exemplo, it began to rain. Começou a chover. Né? To rain, infinitivo. Também posso falar it began raining. Os dois eu vou falar, né? Começou a chover, não tem diferença na tradução. Posso usar to rain ou raining, e aí é uma opção de estilo da pessoa, né? Como a pessoa quer falar, como a pessoa quer escrever. I started to work. Eu comecei a trabalhar. I started working. Eu comecei a trabalhar. A tradução é a mesma, posso usar um quanto o outro e a tradução é basicamente a mesma. Certo? Então, começar, terminar, geralmente aceito tanto um quanto o outro. Mas, temos verbos em que o uso do infinitivo ou do gerúndio acarreta mudança de sentido, ok? Um deles é o remember. Se eu disser, por exemplo, Judy always remembers to lock the door. Então, remember e depois o infinitivo, remember to lock. Quer dizer, ela sempre lembra de trancar a porta. Então, usar remember mais o infinitivo é lembrar-se de fazer alguma coisa, né? Não necessariamente que você já tenha feito, mas que você tem que fazer ainda, enfim, né? Que faz parte da sua rotina. Agora, se vocês olharem no tópico abaixo, tem lá, I remember seeing the Alps for the first time. Eu lembro de ter visto os Alpes pela primeira vez, né? Eu lembro dessa minha experiência. Olha lá, quando eu uso remember com o gerúndio, que ali no caso é I remember seeing, eu estou relatando uma experiência que está na minha memória, ou seja, que já aconteceu. Então eu lembro de ter visto. E na primeira ela lembrou de trancar a porta, ela sempre lembra de trancar a porta. Pode ser uma coisa passada? Pode, mas também é uma tarefa que ela tem que fazer com frequência ou no futuro, sempre. Perceberam a leve diferença? Então, remember to do alguma coisa, lembrar-se de fazer alguma coisa no futuro. Remember e gerúndio, né? Remember seeing, remember talking, lembrar de ter feito alguma coisa no passado, alguma experiência que já está na sua memória, ok? E é a mesma coisa para o verbo forget, que é esquecer, né? Lembrar e esquecer. Funciona do mesmo jeito. Se eu digo, Sam usually forgets to lock the door, né? O Sam geralmente esquece de trancar a porta. Então, olha aí, ele esqueceu de alguma coisa que ele deveria ter feito, né? Então, uma coisa que está ainda projetada, vamos dizer, para o futuro. Agora, se eu digo, I'll never forget seeing the Alps for the first time. Né? Eu nunca me esquecerei, nunca vou esquecer de ter visto os Alpes pela primeira vez. Então, de novo, né? Esquecer alguma coisa que já aconteceu, que está na minha memória, né? Uma experiência passada, certo? Então, olha aí a diferença, né? De usar remember, infinitivo, o forget, o gerúndio. Posso usar os dois, mas tem uma diferença de significado. Tem outros verbos também, como o stop. Se eu digo para vocês, the students stopped talking when the teacher entered the room. Os estudantes, né, os alunos, pararam de conversar quando o professor entrou na sala. Ok, pararam de conversar. Agora, se eu digo, when Anne saw her teacher in the hallway, she stopped to talk to him. Quando a Anne viu, né, a professora dela no corredor, ela parou para ir conversar com o professor, certo? Então, qual que é a diferença? Os alunos pararem de conversar e a Anne parar para ir conversar com o professor.
Olha lá, no primeiro, os alunos pararam de conversar completamente. Ou se eu digo, Judy stopped smoking. A Júlia parou de fumar. Quer dizer, ela parou completamente, ela abandonou esse hábito. Agora, no segundo, né, que a Anne viu o professor no corredor e parou para ir conversar com ele, quer dizer, ela parou o que ela estava fazendo naquele momento com a finalidade de ir conversar com o professor. Né, eu posso dizer, Julie stopped to smoke to answer the phone, por exemplo. A Julie parou, né, de fumar para atender o telefone. Quer dizer, ela não parou de fumar completamente. Ela parou naquele momento simplesmente para atender o telefone. Ela falou no telefone, desligou e voltou a fumar. Entendeu? Então, quando eu uso stop e gerúndio, por exemplo, stop talking, stop smoking, stop drinking, é abandonar aquela ação, né? Tipo, sair, sair não, o que mais? Abandonar, parar completamente aquele hábito ou aquela coisa que você estava fazendo. Se eu uso stop com o infinitivo, stop to talk, stop to smoke, é parar momentaneamente aquela ação para fazer outra coisa, depois retornar. Ok? E um último verbo aí que eu trouxe para vocês que tem alteração de sentido é o move. Que, né, move não, o try, que está aí no exemplo. Se eu digo para vocês, he tried moving to France to start a new life. Ele tentou se mudar para a França e começar uma vida nova. Ou seja, ele fez essa tentativa, né, de mudar de lugar, de mudar de país, por exemplo, para começar uma vida nova, certo? Agora, se eu digo, he tried to move to France a month ago. Ele tentou se mudar para a França um mês atrás. Quer dizer, não foi uma tentativa de, vamos dizer, uma nova experiência. Ele tentou se mudar para lá, mas não deu certo. Sei lá, não aprovaram o visto, ele não conseguiu o dinheiro da passagem. Ele tentou, mas não foi. No primeiro caso, a pessoa foi. Ela tentou, né, se mudar para um lugar para mudar de vida. Ficou lá alguns meses, às vezes não deu certo, voltou, enfim. Né? Mas usar o try mais um verbo em ing significa tentar alguma coisa por algum tempo para ver se funciona, né? Testar. E a segunda é tentar fazer alguma coisa, mas não dar certo, né? Não conseguir realmente iniciar aquela ação. Ok? Bom, vamos lá. Tem alguns outros verbos nesse sentido também que alteram o sentido, mas que a gente chama de verbos de percepção, ou seja, ouvir, ver, né? Tem a ver com as nossas percepções aí dos sentidos. Que se eu uso com infinitivo ou com gerúndio, também tem uma... Mas aí não é uma completa diferença de sentido. Uma leve alteração de sentido, ok? Se eu digo, I saw my friend running down the street. Eu vi meu amigo correndo, descendo a rua. Ok? Tá. Eu vi running down. Running no gerúndio, com ing. E se eu digo, I saw my friend run down the street. Eu vi ele correndo, né, descendo a rua. Qual que é a diferença de usar running no gerúndio e usar run no infinitivo? Não é uma grande diferença, ele só vai dar a diferença da percepção. Se eu falo que eu vi ele running down the street, eu vi, por exemplo, eu estou parada aqui e eu vi ele passar, eu vi um momento daquela ação, certo? Se eu digo que eu vi ele run down the street, vamos supor que eu estava lá no final da rua e eu vi aquela ação desde o começo, eu vi da hora que ele saiu e até a hora que ele chegar, eu vi a ação completa, ok? Então, usar o gerúndio é flagrar um momento daquela ação. Usar o infinitivo é ver aquela ação num todo. Um outro exemplo disso é o próximo tópico aí. I heard my roommate singing in the shower. Eu ouvi o meu colega de quarto cantando no chuveiro. Então, eu entrei em casa, precisava pegar alguma coisa, eu entrei, ouvi ele cantando e saí. Ouvi uma parte daquela ação. Agora, se eu digo, I heard a famous opera star sing at the concert last night. Eu ouvi uma estrela famosa, né, da ópera cantar num concerto ontem à noite. Eu não fui lá, vi uma parte e fui embora. Eu vi ela fazer a performance toda, eu vi toda a ação. Okay? Então, vai ter uma diferença na percepção daquela ação. Não no sentido em si, porque o sentido é correr, é ouvir, não vai mudar. Né, vai flagrar diferentes momentos de percepção daquele momento. Ok?
Bom, trouxe para vocês 2 exercícios. Um é da Unicamp de 2014 e o outro da FUVEST de 2011, que trazem verbos no gerúndio, no infinitivo. Que nem eu disse para vocês, não são questões estritamente sobre isso, né? Quando eu uso um gerúndio, quando eu uso o infinitivo, né? Simplesmente sabendo dessas informações, a gente pode ler melhor um texto, interpretar melhor uma questão, ok? A primeira, que é da Unicamp 2014, trazia uma figura do Garfield e aquele cachorrinho, tem um nome aquele cachorrinho? Acho que não, né? Que tá sempre com ele. Enfim, aquele cachorrinho tá tentando abrir a porta, mas na porta tá escrito pull e ele tá empurrando. Ou seja, ele não tá lendo direito, né? Porque pull é puxar. Então ele não consegue abrir a porta. E aí o quadrinho diz: reading makes a life a lot easier. Né? Ler faz a vida mais fácil, torna a vida mais fácil. Então o primeiro lá era reading. Às vezes você tá lá, é um verbo no ing. Então quer dizer que ele está lendo ou ele não está lendo. Você fica pensando nessa ação em progresso, quando na verdade não tem nada a ver com isso. Por que está no gerúndio? Por que tem ing? Simplesmente porque é o sujeito daquela frase. O que torna a vida mais fácil? Ler. É por isso que aparece com ing, né? Não tem nada a ver com ação em progresso. Então, às vezes a pessoa pode se confundir, né, naquele enunciado simplesmente porque ela não sabia que o gerúndio tem outras funções, além de ser parte do tempo verbal, ok? E aí a pergunta era, por que o cachorro que aparece na figura não consegue abrir a porta, né, porque ele não está lendo o sinalzinho, e tinha que justificar a resposta. E aí vocês poderiam usar a própria frase do quadrinho para justificar, né? Por que ele não consegue? Porque ele não está lendo, e aí não ler torna a vida dele difícil, ok? O segundo exemplo é da FUVEST, de 2011. Tinha um texto sobre a adulteração de remédios e as consequências que isso trouxe em alguns eventos no Haiti, na Nigéria, etc. A pergunta era, de acordo com o texto, medicamentos falsificados em geral. E aí tinha as alternativas. Se vocês fossem ler o texto, estava lá assim, na segunda linha. Some key events illustrate the risk these pose. Né? Então, alguns eventos ilustram isso que a gente acabou de falar, né? Dos medicamentos falsificados. Em Nigeria, 2.500 crianças died no ano de 1995 after receiving fake meningitis vaccines. Então, elas morreram depois de receber as vacinas falsificadas. Então, olha lá, tá? After receiving. Por que receiving tá com ing? Que vem depois da preposição. Simplesmente, né? Então, às vezes você olha, eu sei que receive é receber, mas por que receive tá com ing aqui? Aí você não consegue, né, interpretar aquilo, porque você fica encanada com aquele ing, quando na verdade esse ing só tá aí por causa da preposição, porque é uma regra. Ok? Então, continua lendo normal, né? Depois de receber a vacina. E uma linha depois estava lá, né? Em torno de 400 pessoas também morreram em 1998 after being given paracetamol, né? Depois de ter sido administrado paracetamol falsificado. Então, de novo, after being given. Ai, meu Deus, e esse NG, essa forma do progressive, simplesmente porque está depois do after. Então, não, né, não se encanem, né, eu leio no infinitivo, mas está no gerúndio. Não encanem com isso, é simplesmente uma regra de estrutura da frase, certo? Tem no finalzinho aí um esqueminha, caso, né, fique em dúvida, quando usar gerúndio, quando usar infinitivo, então tem um esquema que pode ajudar vocês. Tá lá assim, né, diferentes situações. É um verbo principal? Relata uma ação real ou uma intenção? Enfim, vocês vão ver lá no slide de vocês uma tabela com várias situações que resume mais ou menos isso que eu acabei de falar. Ok? Então, pintou a dúvida, dá uma olhadinha lá, às vezes é mais fácil do que ficar percorrendo os slides, né? Então, tem lá diversas situações. Uma situação que ele coloca que é bem legal de vocês saberem, está lá no finalzinho da tabela, né, do esqueminha, que está assim. Esse verbo descreve a real action, uma ação que você faz todo dia, que faz parte do seu dia a dia, ou seja, uma ação verdadeira? Se sim, usa o gerúndio.
Por exemplo, I jog daily, I like jogging very much. Então, eu corro todo dia. Eu gosto muito de correr. Eu gosto muito de correr está relatando uma ação que você realmente faz. Então, eu posso falar I like jogging, né, com ing no gerúndio, porque aquilo faz parte, é uma ação verdadeira da sua rotina. Agora, se essa ação que você está falando não relata alguma coisa que é verdadeira para você, ou que é uma intenção, uma coisa no futuro, é melhor usar o infinitivo. E aí tem o mesmo exemplo, ó. I usually don't jog, but I like to jog when I get the chance. Ou seja, eu geralmente não corro, não saio para correr, mas quando eu tenho tempo, eu gosto de correr. Então, tá vendo que isso para você não é uma ação que faz parte, assim, da sua rotina. Então, para retratar esse momento, é melhor falar I like to jog, ao invés de falar I like jogging. Né? Então, isso também pode ser uma dica. Se você ficar muito na dúvida, eu não achei aquele verbo na lista de verbos que pedem infinitivo, não achei nenhum esquema. Então, vamos parar para pensar. É uma ação que é verdadeira para mim, que eu faço sempre? Então melhor usar o gerúndio. Se é uma coisa que você faz eventualmente ou tem plano de fazer, melhor usar o infinitivo. Ok? Então, lá no último slide, só para vocês ficarem atentos, tem lá a lista de verbos seguidos por infinitivo, a lista de verbos seguidos por gerúndio e tem um link com vários exercícios se vocês quiserem treinar. Porque como eu falei para vocês, é uma questão de memorizar. Que verbo que pede isso, que verbo que pede aquilo, enfim. Então ali os links, deem uma olhada e qualquer dúvida é só mandar pra gente. Até a próxima!